trazer esclarecimento e trazer vitória para a tua vida a partir dessa palavra. Que através dessa palavra seja uma palavra de vitória para a tua vida, para que você saia daqui crendo mais e mais e mais ainda no Senhor, para que você saia daqui crendo nesse Deus que será pregado aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Que esse homem vai estar pregando aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu te peço nessa noite que você venha interceder a favor dele, a favor da tua família, amém? Senhor, estamos aqui diante do teu servo. Pai, o que te pedimos como embaixador da tua palavra aqui na terra, Senhor, é para que o Senhor venha usar o teu filho da forma e da maneira que o Senhor desejar e que for aplausível ao Senhor. Pai, usa a boca do teu filho para falar com o teu povo. Fala com esse povo, Senhor, seja da forma e da maneira que o Senhor quiser. Trata com cada um aqui, Pai, de maneira diferente, surpreendente. O que eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor venha surpreender tanto o teu servo como esse povo que está aqui, Senhor. Tudo isso que te pedimos, Senhor, e entramos em concordância com o povo teu, Senhor, é no nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a vida do pastor André? Amém? Aleluia. Agora eu vou te pedir para você aplaudir o Senhor também. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, fica à vontade. Glória a Deus. Beleza, pastor. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Glória a Deus. Você prefere um fundo? Prefere um fundo? Pode ser um fundo? Fundo. Ótimo. Glória a Deus. Amém. Paz a todos. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos apresentar o pastor André Aguiar. Temos um ministério onde temos contribuído ao corpo, com o corpo de Cristo, onde temos ido sendo levados pelo Senhor, aqui em São Paulo, outros estados, outras nações, onde o Senhor tem nos enviado e nos usado. Está aqui minha esposa, Ana Cláudia, uma bênção. Meu sogro, dá um tchauzão lá, está lá atrás ali, o Ademir. Hoje foi um encontro providencial. O pastor Crispim chegou agora em torno de 20 para 6 em casa, né? E ele me pegou no pulo, né? O Senhor me deu um texto e eu comecei a dar umas rabiscadas, né? E a gente dá aquela última lida, né? E o pastor Crispim veio em casa, falei, tô de saída, entra aí, já tô indo pro culto, vamos comigo. Vai sair? Não, você vai ministrar hoje, tal, vai louvar hoje? Olha, então vamos comigo, então vamos lá. Aonde que é? Logo aqui, é bem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E o interessante de tudo é que nós não combinamos nada, né? E ele falou algo que fez assim comigo, opa, Deus vai falar nessa noite. Para isso eu te convido então a abrir sua Bíblia, ou ligar sua Bíblia. Aqueles que foram abrir, abram ela por favor, no livro segundo Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso 22. Ou você que vai ligar a Bíblia, ligue a Bíblia, porém eu sugiro que você desligue os dados móveis, pois eu quero de presente a sua atenção e não quero dividi-lo, nem Deus quer dividir você e a sua atenção com WhatsApp, Facebook ou qualquer outra coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 22. O texto diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes impôs as mãos,
nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo discerniu, ou distinguiu, de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Essa experiência, ela não ocorre em outros textos paralelos, né? Isso aqui é um texto especial. Betsaida, uma cidade, tinha um cego. A cegueira, ela atinge um dos 5 sentidos, dos sentidos que temos, né? Olfato, audição, visão. Então a pessoa fica sem esse sentido, sem essa sensibilidade de detectar as coisas ao redor. E hoje temos uma indústria, né? Indústria da oftalmologia, temos aí empresas, né, que lidam com óculos nas suas diversas necessidades. Inclusive, vemos também, hoje, eu estava ministrando na terça-feira, no feriado, ministramos à tarde e ministramos à noite, lá em São Bernardo do Campo. E lá nessa igreja, em São Bernardo do Campo, um dos obreiros que compõe a igreja, ministro de louvor lá também, ele é dono de uma ótica. E eu vi o óculos dele, um óculos bonito. Falei, puxa, que óculos bonito, né? Olha, isso aqui é de gentleman. Eu falei para ele, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim com um óculos tão bonito. E isso faz parte da estética, né? Porém, todavia, vemos neste contexto aqui que lemos aqui, nesse texto, um cego que foi auxiliado. O texto, ele segue dizendo: então trouxeram-lhe um cego. A quem? A Jesus. Houve um encontro então entre pessoas que auxiliaram, que levaram de alguma maneira, de algum modo, levaram uma pessoa deficiente visual até Jesus, esse cego até Jesus. Então houve ali um encontro. Todo encontro ele tem um impacto. Todo tipo de encontro, uma batida, um encontro do descalço tem o quê? Um barulho de impacto, não é? No caso, aqui houve este encontro. E esse encontro com Jesus, o primeiro passo que nós vemos nesse texto é que levaram alguém deficiente dos seus sentidos até a presença física de Jesus. Entenderam? Levaram alguém deficiente de seus sentidos, de um de seus sentidos, à presença de Cristo, presença física do corpo de Cristo. É possível que haja um encontro como este, Qual? O encontro de alguém deficiente visualmente, uma pessoa dependente de outros, até a presença física de Cristo hoje. Como nós podemos contextualizar de forma rápida isso hoje em dia? Hoje, Cristo, Ele está presente aqui. Hoje, Cristo está à direita do Pai, lá no trono da graça. Opa, e aí, como que faz? Ele está
no trono ou está aqui? Como Cristo está presente nos dias de hoje? Hoje Cristo está presente nos dias de hoje por meio do seu corpo, o corpo de Cristo. E Ele também é representado quando apresentamos o Logos de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Jesus é representado pela palavra, pelo Logos de Deus, porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos de Deus. E Ele também é representado por meio do seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo. E todo encontro entre alguém deficiente físico, toda pessoa deficiente dos seus sentidos também espirituais, este encontro é promovido por agentes. O texto não relata aqui quem é. O texto diz: trouxeram. O texto diz: trouxeram. Trouxeram-lhe. Toda vez que vemos este encontro, Cristo começa a fazer alguma coisa. A Bíblia diz, vou abrir o texto. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo número 4, verso número 4: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Nós estamos lendo aqui a experiência de uma pessoa cega. Hoje, como eu disse, o pastor Crispim passou agora há pouco lá em casa, e já disse: nós estamos de saída. Eu já estava dando aquelas últimas lidas no texto que me chamou a atenção algumas coisas, e ele dá aqui o seu testemunho. Ele dá o testemunho dizendo que o pai dele era cego visual. Não combinamos nada. Obrigado. Nós não combinamos nada, e no entanto, ele dá esse testemunho. A Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Deus está confirmando um assunto aqui. Nós estamos lidando com uma dimensão que visualmente, aos olhos comuns e naturais, não percebemos. Mas todos aqueles que transitam dentro do reino de Deus, eles têm os sentidos apurados, conseguem enxergar o que o homem comum não enxerga. Amém, queridos? Amém? Assim é. O texto continua dizendo aqui que ao primeiro encontro trouxeram o homem, e Jesus, verso 23, tomando o cego pela mão, levou-o para onde? Para fora da aldeia. E este século que acabamos de citar aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele trata de uma questão, nos quais o Deus desse século, ou o Deus deste mundo, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É notável, nós percebemos isso, temos esse feeling. A igreja carrega consigo esse discernimento, esse feeling de ver que este mundo realmente cega as pessoas que não possuem entendimento, que não enxergam espiritualmente. O Deus desse século promoveu isso. As pessoas no mundo, quando eu falo do mundo, não me refiro ao planeta, mas eu me refiro a um sistema. Existe o mundo, esse sistema do qual o príncipe desse século, o príncipe que atua, reinando, liderando, cegando
e promovendo a morte espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz. A palavra jaz diz jazer, de jazigo, de morte. O mundo já está condenado, já está morto por conta de Satanás. E ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que elas não percebam essa luz da glória de Deus, não vejam essa luz, não percebam essas coisas. Coração endurecido, como disse o profeta Isaías no capítulo 6, verso de número 9 em diante. Jesus pega na sua mão e o conduz e tira para fora. Hoje em dia, o Espírito de Deus, ele quer impulsionar. De que maneira? Que o corpo de Cristo também possa ter uma performance. Jesus aqui, ele tinha o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo no dia do seu batismo, e ele vai performando, vai atuando, ele trabalha de várias maneiras, e agora ele é abordado por pessoas que levam, de alguma maneira, este cego visual. E este cego visual, ele é tomado pela mão quando Jesus pega-o e tira para fora. Da mesma sorte, da mesma maneira, Deus vai usar também este corpo de Cristo aqui para que muitos cegos espiritualmente, nessa etnia. Qual era a etnia aqui? Betsaida. Lembram que Jesus falou? Ai de ti, Betsaida. Vai ter menos rigor para Sodoma, Gomorra, do que para Betsaida. Imagina só, hein? Como foi o fim de Sodoma e Gomorra, gente? Foi juízo, Deus destruiu, foi juízo. E vai ser melhor ainda para Sodoma e Gomorra. Olha só, Betsaida. Talvez este bairro tenha se comportado, talvez os familiares, o bairro onde nós andamos tem tido o mesmo comportamento de Betsaida. O mundo em que você vive, de repente, tem se comportado como Betsaida. E lá há pessoas neste nível, cegas espiritualmente. Porém, todavia, Deus, o Espírito Santo, da mesma maneira que pegou Jesus, que estava dentro de Jesus, e toma este cego pela mão, toma e o conduz, o lidera. De que maneira? Lidera tirando da sua aldeia, do meio da sua influência, aonde as pessoas conheciam o seu histórico, sabia qual era a sua condição, sabia como era a sua vista. No entanto, Jesus o tira para fora, lidera ele pela mão e o leva para fora da cidade. As cidades, como eram as cidades? As cidades eram cercadas com muros grandes. A gente vê um exemplo, a fortaleza, a de Jericó. Quantos lembram da muralha de Jericó? Todas as cidades, elas eram cercadas com um grande muro. Eu tive lá também em algumas cidades da Europa. Uma delas eu tive lá em Évora, quando o apóstolo Paulo, ele começou a pregar em Atos 19 sobre a deusa Diana, a Diana dos Efésios. Quantos lembram que teve um alvoroço? Eu tive lá em Évora, lá onde tinha o templo antigo dessa divindade chamada Diana dos Efésios. Eu fui lá nas ruínas do templo dela. E como que era a cidade de Évora? A cidade de Évora é cercada com uma muralha, um muro. O muro de Jericó, para vocês terem uma ideia, a muralha de Jericó era tão espessa, tão grossa, que pessoas moravam dentro dessa muralha de Jericó. Inclusive passavam carros por cima. Imagina carros, qual eram os carros? Eram as carroças, né? Passavam por cima
do muro, de tão grande que era. E tem pessoas que estão assim, estão numa Betsaida, estão dentro de uma fortaleza assim bem protegida, como aqueles castelos medievais, né? Muito protegida, e estão lá presas, como Pedro estava. Mas Deus vai te usar como anjo, para que você possa entrar lá e saquear, e vai se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta, dizendo o seguinte, que as armas da nossa milícia, 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição, para destruição de fortalezas. Deus, Ele vai por meio do corpo de Cristo, no qual eu e você compomos este corpo, e esse corpo vai performar, porque o Espírito Santo se move nesse corpo, e nessa performance, nessa atuação do Espírito Santo, nós vamos resgatar, vamos tirar pessoas que estão ali presas, aprisionadas, dentro e cercadas de fortalezas. O Espírito de Deus vai tomar a nossa vida. Você vai ser a mão de Cristo para resgatar essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Então houve primeiro, então, o primeiro toque. O primeiro toque de Jesus. O texto diz que ele tocou 2 vezes. O primeiro toque é quando nós lemos a palavra, e a palavra começa a nos liderar. Assim como Jesus pegou esse cego, tirou do mundo, do sistema que ele vivia, e levou para fora. Ele tirou daquele lugar de influência, daquele lugar de cegueira, daquele lugar de incredulidade, que era Betsaida, o lugar de juízo de Deus, e o tira para fora da cidade, sem influências de pessoas incrédulas. E agora, o que acontece aqui? Verso de número 23. E o tomando, levando pela mão para fora da cidade, e aplicando-lhe saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, ele toca de novo. As pessoas às vezes não entendem o mover que o Espírito Santo quer proporcionar. Imagina só, saliva. A saliva se tornou um unguento, se tornou um óleo de consagrado para ungir aquele homem. E as pessoas não discernem muitas vezes os modos operantes do corpo de Cristo. Algumas pessoas questionam. Talvez você até questionaria se alguém cuspisse e passasse em você. É complicado, não é? É complicado. Mas Jesus toca nele de novo, impondo-lhe as mãos. E só pode impor as mãos aquele que é grande na presença de Deus, aquele que tem o poder de abençoar. Quantos lembram de Isaac e Jacó? Lembram? Quando seu pai já não enxergava mais, né? Não enxergava mais, e ele queria ser abençoado, e houve uma conspiração santa, houve uma conspiração santa da sua mãe, e ele, como Esaú era peludo e Jacó não, ele colocou pele de animal,
E aí o pai, olha aí, os sentidos de novo em ação. Olha, a pele, o braço é de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. E aí? Impôs as mãos. E ele recebeu a bênção. Hoje nós vamos impor as mãos. Tenho certeza que algumas coisas que você precisa para entender o propósito de Deus vão vir à tona. Quando o corpo de Cristo sai performando, sai impondo as mãos, eu quero melhorar isso aqui, colocar mais uma lunetinha aqui, mais uma, como chama, amor? Uma lupa nessa questão aqui. E impondo-lhe as mãos. E eu falei do corpo de Cristo. Cristo está aqui agindo, performando. Como é a performance nos dias de hoje também, para que a mão de Jesus possa manifestar graça de maneira que os sentidos das pessoas venham a ser alterado, mudado. A Bíblia diz em Efésios capítulo número 4, verso de número 11, e Ele mesmo, Jesus, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eu tenho aqui os 5 ministérios, aquilo que Jesus chamou. E aí eu vejo, quando eu vejo os 5 ministérios, a igreja performando para impor, para acobertar, para tocar, para de alguma maneira impactar, para encontrar, tocar, influenciar todo aquele que é deficiente espiritual, que está cego por Satanás, pertencendo ao mundo, a um sistema pecaminoso também, da mesma sorte, da mesma maneira, a pessoa recobra as forças, ela recobra a visão, ela é curada, não só espiritualmente, não na sua alma, mas também para o corpo. O Espírito Santo continua fazendo isso ainda hoje. Mas a incredulidade realmente tem imperado em algumas questões. Eu lembro de uma vez, eu fui orar, fui ministrar na cidade de Tiradentes, até lembrei agora. Foi dito aqui pelo pastor Crispim com o nosso irmão aqui, que era na cidade de Tiradentes, lá o lugar, né, que vocês iam, né? Ali na cidade de Tiradentes, em 2002, aproximadamente 2001, 2002, eu estive lá ministrando e foi um dia de um mover muito grande, onde o Espírito Santo nos usou e muitas pessoas foram curadas. Dentre elas tinha uma senhora que estava cega. Uma senhora estava cega lá. Ela tinha diabetes e ficou acometida, já tinha cerca de 6 meses que ela não enxergava. A visão foi caindo, porque a diabetes cega a pessoa, e ela ficou deficiente, ela ficou cega por completo. E nós começamos a orar pelas pessoas, impondo as mãos, orando por palavra de conhecimento, por direção do Espírito Santo, e aí começamos a orar por ela. E ela começou a enxergar ali um pouquinho na hora. Teve uma recuperação de 60%, mais ou menos. Não foi integral igual desse homem de primeiro também. Aí oramos por ela, ela começou a enxergar ali um pouquinho, e eu vi que Deus queria fazer mais alguma coisa. Perguntamos a ela: você quer entregar a sua vida a Jesus? Porque a mensagem falou de abandonar algumas coisas, algumas questões que as pessoas se apegam, né? E falamos isso. O contexto da mensagem, o apelo para a mensagem, o apelo da mensagem era esse: que a pessoa deixasse o pecado e outras situações que as pessoas estavam se apegando, como um Deus, uma idolatria.
E perguntamos para ela, depois que ela teve 60% da vista curada, eu perguntei para ela: você está me enxergando? Mais ou menos. O que eu estou fazendo? Você está baixando. Consegue ver a cor da minha camisa? Não, mas eu sei que você está baixando, você está levantando. Ela começou a ter uma visão assim. Perguntamos a ela: você quer entregar hoje a sua vida para Jesus e fazer um pacto com Ele? Ainda